Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo, tenho 19 anos e sou aluno do segundo período de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu estou aqui com o projeto UFPR Faz Sistema, que busca compartilhar com a comunidade projetos desenvolvidos pelos alunos do curso, e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a minha solução de front-end para uma plataforma de e-commerce, essa que vocês estão vendo na tela. Ela tem uma interface simples com uma lista de produtos, que você pode aumentar ou diminuir a quantidade dos produtos e adicionar eles ao carrinho, onde aparece essa mensagem aqui bonitinha. Ela é extremamente simples e foi desenvolvida com Angular, um framework para desenvolvimento web baseado em componentes e que possibilita o desenvolvimento de software complexo de maneira estruturada e organizada. Vamos dar uma olhada como eu fiz isso? Beleza, estamos com o projeto aberto. A gente vai vir dentro de src e app. As outras pastas que o Angular vai gerar automaticamente para nós são pastas do Node, que são necessárias para que o Angular funcione da forma correta. A gente não precisa se preocupar com elas. Dentro de app é onde a gente vai manter os nossos módulos, que são utilizados para a gente separar a nossa aplicação e organizar melhor como a gente quer utilizar nossos componentes. Tem um módulo principal, que é o App Module, que é a nossa aplicação em si, e dentro dela a gente pode dividir em outros submódulos, como por exemplo Products, que é onde eu vou colocar todos os meus componentes que estão relacionados com produtos, ou seja, os produtos da nossa loja. O componente, por exemplo, que a gente pode falar, é o Product Card, que é o cartão de produto, carta de produto, que é o que está aparecendo na nossa lista de produtos quando a gente abre a aplicação. Os componentes, a gente pode entender eles como blocos de código, que vão conter sempre um HTML, um CSS e um TypeScript. O Angular ele é baseado em TypeScript, que é parecido com o JavaScript, só que tem algumas coisinhas a mais que vão fazer com que ele funcione de forma mais efetiva, certo? E um componente, como eu expliquei, ele vai facilitar o desenvolvimento no sentido em que a gente pode definir uma estrutura fixa para um bloco de código mesmo, para o card de produto, por exemplo, com todos os métodos que a gente quer, o HTML e o CSS que a gente quer, para um cartão de produto, e todos eles vão ter essas mesmas características. E daí, dentro de outros componentes, a gente pode chamar o Product Card como se fosse uma tag mesmo, e ele vai vir sempre com todas aquelas informações que a gente quer. E aí, a gente pode passar, por exemplo, informações para ele, ó. Aqui eu estou utilizando uma função de for específica do Angular, então um laço de repetição. E para todo produto dentro de um array de produtos que eu tenho, ele vai passar o valor de produto, que pode ser um objeto, e o nosso Angular ele vai criar um componente para cada produto que a gente tiver com as informações específicas do produto. Certo, então como a gente pode ver, os componentes eles são extremamente úteis para a gente evitar ficar repetindo o código. Então, com eles, a gente pode escrever tudo o que a gente vai precisar separadamente e depois ir montando a nossa aplicação da forma como a gente precisar. Se em algum outro momento eu precisar de um card de produto novamente, eu não vou precisar criar um novo. Eu posso simplesmente chamar a tag AppProductCard em outro lugar e ele vai aparecer da mesma forma como eu criei aqui. Outra característica legal do Angular são os services. E o que são os services? São basicamente funções globais do projeto, que elas são injetáveis em componentes e a gente pode utilizar elas para vários fins. Como, por exemplo, esse aqui, que eu estou utilizando para buscar as informações de produto para criar um array de produtos para mim. E percebam que, com ele, eu estou utilizando uma função HTTP Client, que é uma função que vem do Angular mesmo, ela está dentro de Angular como um HTTP, que é um dos módulos pré-prontos do Angular, ele já tem muita coisa pré-pronta, se você olhar aqui os módulos do Node, a gente não precisa ficar criando. E ele é extremamente simples, ó. Eu posso fazer simplesmente essa função this.http.get e daí passar uma URL, e ele vai fazer a requisição HTTP para mim e retornar os dados de uma API ou do banco de dados, ou nesse caso, como eu estou utilizando aqui, de um mock que eu criei, que é um arquivo JSON local, onde eu tenho um array de produtos, eu vou mostrar para vocês, que fica dentro dessa pasta Assets. Dentro da pasta Assets é onde a gente vai colocar todos os itens que a gente pode utilizar para o projeto,
como por exemplo imagens, ou nesse caso, o JSON que eu criei, que é uma lista com todos os produtos que eu quero ter na minha aplicação. E daí, se eu quisesse adicionar outro, seria só adicionar aqui dentro de Products.json. E uma coisa interessante, e é uma dica de desenvolvimento que eu deixo para vocês, sempre que vocês forem desenvolver uma aplicação em front-end e não tiverem um back-end, ou não tiverem uma API e não quiserem deixar sem os dados, em vez de colocar ali hard-coded na aplicação, ou seja, escrever mesmo os dados ali um por um, tenta fazer assim, tenta criar um JSON local e fazer como se fosse uma requisição HTTP. Funciona se você passar o caminho local do arquivo e fazer a requisição, porque aí o seu sistema ele já vai estar montado de uma forma a fazer requisições, e aí quando você tiver um banco de dados, quando você tiver um back-end ou uma API, é só você trocar aqui o caminho da URL e ele vai continuar funcionando. Você não vai precisar mudar muito a estrutura do código. Eu acredito que vai aumentar o valor aí do seu projeto se você estiver desenvolvendo em front-end. Essa é a dica que eu deixo para vocês. Certo, estamos aqui com o projeto novamente. Como vocês podem ver agora, tudo isso aqui são componentes. Os cards de produto, a lista de produto é um componente. Esse rating aqui também é um componente. Se vocês tiverem dúvidas, eu posso explicar em um próximo vídeo ou talvez nos comentários mesmo. E tudo isso basicamente são componentes. Ele está chamando os dados daquele JSON através do serviço HTTP Client. E foi assim que eu construí a minha aplicação. O objetivo desse vídeo era ser rápido mesmo, só para mostrar o projeto. E se vocês tiverem mais curiosidade, eu vou deixar o link do GitHub do projeto aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem dar uma olhada, ver como funciona, dar uma olhada no código, ver ele funcionando também aqui através desse link. E se vocês puderem, deixar uma estrela, qualquer coisa, se tiverem dúvidas ou quiserem falar sobre o projeto, se tiverem sugestões, melhorias ou implementações futuras, podem entrar aqui em discussões ou também nos comentários do YouTube, a gente vai ficar muito feliz em ouvir de vocês. E se você também tiver um projeto que você acha legal e queira compartilhar, manda uma mensagem também, talvez você esteja aqui no nosso próximo vídeo. Valeu, muito obrigado!